Pessoal, bom encontrar todos vocês aqui. É um prazer enorme compartilhar esse momento com todos os colegas, né? Colegas advogados, não importa. O importante é que esse grupamento nós estamos juntos, né? Em prol de compartilhar conhecimentos, né? Aproveitando aí do nosso mestre, juiz aí, doutor Rafael Calmon. Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todos. Eu me chamo Solange. Aproveito para dar as boas-vindas ao evento organizado pela Comissão de Direito de Família, Sucessões e Violência Doméstica da Subseção do Núcleo Bandeirante, o ABDF, juntamente com o Instituto Brasileiro de Direito de Família do Distrito Federal, o IBDFAM, e a Associação Brasileira de Advogados da ABA Goiânia. Agradeço a presença de todos. Infelizmente, não estamos juntos presencialmente, como gostaríamos, mas esperamos que nessa modalidade virtual apreciem o nosso evento, nosso encontro, nosso momento. Os microfones estarão fechados, mas estejam à vontade para enviar pergunta pelo chat, ou, ao final, será respeitada a ordem. A quem quiser poderá abrir o microfone e interagir. Aliás, esse é o objetivo do nosso encontro, por isso foi intitulado Bate-Papo. Agora passa a palavra ao juiz de direito do Estado do Espírito Santo, mestre, doutor em direito, escritor, palestrante, membro do nosso querido IBDFAM, doutor Rafael Calmon. Fique à vontade, doutor Rafael, o assunto é amplo, mas fique à vontade, o espaço é todo seu. Solange, muito obrigado. Obrigado, pessoal, por estar presente aqui agora, para a gente poder trocar ideias. Bom, Solange, não vou perder mais tempo não, tá? Vamos começando. Agradeço demais o convite, o pessoal da OAB, do IBDFAM, todo mundo aí. E vamos chegando mais gente, pessoal, porque eu separei, assim, pelo menos uns 5 tópicos. Aí, Solange, você coordena aí para ver qual vai começar, hein? Eu selecionei aqui para a gente, pode fazer, ó, partilha de acessões, ou seja, a casinha construída lá no fundo do quintal do sogro. Previdência complementar, aberta e fechada. Anota aí. Separei também valorização de bens particulares. Separei bens financiados e direitos autorais para a gente aqui. Qual que você quer que eu comece? Bom, já que nós temos essa lista, né, vamos começar pela casinha do sogro, porque isso é uma coisa que acontece tanto no nosso dia a dia, né? E essa é sempre emocionante. É bem emocionante, né? Então, vamos lá. Pessoal, o correto enquadramento dessa casinha é a seção, né? Se ela for coligada para cima ou para baixo, agora tem o Instituto, né, da laje. Lembrando que laje é até meio mal feito, né, assim, o nome, porque pode ser para baixo também, coisa que na arquitetura e na engenharia a gente não chamaria de laje, né? Mas o direito de laje engloba também o que for construído para baixo. Mas eu não estou falando dessa possibilidade. A gente está falando aqui agora de casa desanexada ou sem nenhum imóvel ali originário e ela é construída no terreno que não pertence aos construtores. É aí que eu quero chegar. Vamos para simplificar, independentemente de relação, de gênero, de sexo, de entidade familiar, vamos para facilitar, só para simplificar, imaginar um casamento heteroafetivo. Então tem lá, marido e mulher. O terreno não é deles, porque falta grana para eles, Solange. Comum isso, né? No dia a dia, né? Faltou a grana. Então eles vão, geralmente, apelam para o pai de um deles, né? Sogrão, na área. Deixa eu construir lá atrás do seu terreno, ou na frente, ou no seu terreno? A pessoa deixa. Vamos partir dessa presunção, tá? Ele deixou. Então a pessoa vai e constrói. Primeira coisa que tem que ficar fora de cogitação. O terreno não é deles. Tudo bem? Então eles estão fazendo uma construção sobre terreno alheio. E neste meu exemplo aqui, a gente está partindo do princípio que foi autorizada essa construção. Então eles constroem com economias do casal. Maravilha. Acabaram a casa, vem uma separação ou um divórcio entre eles. O que fazer? É uma questão que assola os tribunais, o STJ direto é provocado a responder a respeito, e ele já tem um posicionamento pacífico. A gente pode falar que eu estou até com o número de julgados aqui. Talvez o que eu vá falar aqui possa surpreender alguns, hein? Porque o STJ está com um posicionamento bem vanguardista a esse respeito, coisa que eu particularmente gosto muito. Porque
Veja bem, se a pessoa não vai adquirir a propriedade do imóvel, o solo ela não vai adquirir via de regra, porque a casa geralmente vale menos que o solo. Existe uma possibilidade na accessão que quando a casa ou o que for agregado, a accessão for tão forte, tão custosa, que valorizar tanto, que valer mais que o solo, ocorre a possibilidade de ser adquirido o solo. Mas eu não estou falando dessa hipótese para a gente facilitar, até porque ela seria possível também, só a gente inverter o raciocínio. A hipótese mais comum é que o solo continue valendo mais e a casa, no meu exemplo aqui, uma casa é agregada a esse solo e, a partir dali, no meu exemplo aqui, o casal está se divorciando. Quando eles vão se divorciar, bom, como é que fica a divisão? Nesse caso, é bom que a gente tenha em mente a percepção que surgem duas relações, pessoal. Surge uma interna e uma externa. A interna é do casal e a externa é do casal para com o dono do solo. Pegaram essa? Pegou essa cena? Elane Costa, Selma Luiz. Pegou, dona Selma? Doutora Selma. Interna entre o casal, externa entre o casal e o dono do solo. Por quê? Porque internamente o casal pode debater uma série de coisas. Por exemplo, o fato de um deles ter utilizado de bem particular para comprar os materiais de construção que construíram aquela casa. Se ele utilizou de um bem particular, por exemplo, ele já tinha uma moto quando ele era solteiro, e ele pegou o dinheiro dessa moto, vendeu ou entregou em material de construção, trocou um pelo outro, arrecadou ali, sei lá, 5 mil reais, e a obra custou 7, na relação interna, ele decota esses 5, de modo que, se a casa valeu, né, a construção valeu 7, ele empregou 5, ele não tem que repartir 3,5 para cada, entenderam? Ele tem 5 que ele subrogou. Só tem 2 que foram comuns. Então, é R$1.000 para um, 6.000 para o outro. Faz sentido isso, Sena? Pegou? Essa é a relação interna, pessoal. Na relação interna, o que vai ser debatido é material de construção, mão de obra, ou seja, é a coisa mais simples. E na relação externa? Bom, na relação externa, a gente vai chegar a ela, mas na relação externa vai ser discutido algo muito mais, que é o valor efetivo da construção. E não quanto custou a construção. Vê se faz sentido isso, Sena. Você constrói um shopping com cimento, brita, areia e vergalhão. Quanto vale um shopping? Não é o preço que você utilizou para construí-lo. Concorda? Claro que não. Um shopping center tem um valor agregado. Uma casa, resultado final, ela vale mais do que cimento, areia, brita e mão de obra de pedreiro. Então, na relação interna entre os cônjuges, qual foi o que eles empregaram naquilo ali? Geralmente, eles tiraram dinheiro daquilo ali e eles vão ter o direito de receber de volta aquele dinheiro ali. Agora, na relação externa, eles vão buscar, agora são os dois, contra o dono do solo. E o dono do solo, eles vão buscar o quê? Bom, vou fazer uma pausa aqui. Eu já falei que este caso é a accessão. A accessão vai regulada lá no 1256, 1255 do Código Civil Brasileiro. E ela diz que a pessoa que planta, constrói, edifica sobre terreno alheio, perde a coisa. Perde a coisa em prol do dono do solo. Salvo uma hipótese, como eu falei. Se essa construção for tão cara, essa plantação for tão cara, que superar o preço do solo, aí inverte. Mas eu não vou tratar dessa hipótese, é muito rara, não vale a pena e o raciocínio é parecido. Então, vamos falar da hipótese que mais acontece no dia a dia. O casal constrói, essa casa tem um valor, mas eles perdem a casa para o dono do solo. Porque seria muito simples e injusto se as pessoas lançassem sementes ou edificassem em terreno alheio e falassem, agora eu quero a casa que você deixou eu construir de favor, mas agora eu quero essa casa para mim e quero o seu solo também. Não teria sentido isso acontecer. A pessoa que deixou o outro construir tolerou, permitiu, por uma questão humanitária, por bom senso, por qualquer motivo. Não seria justo essa pessoa ainda perder o que ela ajudou os outros a construírem sobre o terreno dela, né? Então, no Brasil, quem planta, constrói, edifica, perde a coisa construída em prol do dono do solo. Perde a coisa, mas ganha em troca o direito de ser indenizado em pecúnia. E essa indenização não é mais pela mão de obra
cimento, brita e areia. Não é só material de construção. Agora é o verdadeiro valor da casa, ou seja, precisa de um perito, um avaliador, saber qual o valor daquela casa, quanto ela agregou ao imóvel. Um perito sabe fazer isso. Nós possivelmente não saibamos. Detectado esse valor, este é o valor da indenização que o dono do solo, já que ele ganhou a casa para ele, tem que pagar de volta para o casal. Pegaram, então, a relação interna e a relação interna? Faz sentido, Luísa? Relação interna entre os cônjuges e a relação externa entre eles e o dono do solo. Maravilha. E qual o debate que deve existir? Bom, entre o casal é fácil. Certidão de casamento, ver a data, valores empregados naquilo ali, quanto cada um pagou e quanto cada um tem direito a receber. Ver também, é claro, se não tem algo que foi subrogado. Lembra, um bem particular de um, aquilo não vai, no final das contas, comunicar ao outro. Se é bem particular, aquela pessoa tem que tirar o valor do bem particular e repartir o que foi empregado com dinheiro comum. Agora, o juiz da vara de família reconhece essa questão, normalmente, os direitos sobre a accessão comum. Até no capítulo da sentença, no pedido da petição inicial, o ideal é que fique assim. Eu venho aqui, então, de partilha reconhecer o reconhecimento e a partilha dos direitos sobre a accessão edificada lá no terreno do sogro. A rigor, a questão familiar terminaria aí. A competência da vara de família cessaria aí. Esse casal, uma vez que o juiz diga, olha, desta casa, naquele meu exemplo da moto, né? O fulano empregou 6. Fulana empregou 1. Por quê? Os dois em comum empregaram cada um 1.000. Só que o outro sozinho empregou 5. Então ele empregou 6. 5 do bolso dele sozinho e 1 vai comunicar. E ela também empregou 1 que vai comunicar. 7 ao todo. O juiz vai reconhecer. O fulano tem direito a 6. Ela, fulano, Beltrana, tem direito a 1. Esse é o percentual, a gente só botar número em cima. Esta é a partilha feita pelo juiz a respeito de quê? Sobre aquela casa, sobre os direitos da casa, ele é dividido aqui proporção 6 para ele, 1 para ela. Porque ele, nesse meu exemplo, empregou 5 com um bem particular dele. 1 comum e 1 comum dela. Beleza. Esse é o percentual. Com base nesse percentual, acabou a partilha, a rigor, na vara de família. O casal teria que agora ir numa vara civil e demandar o dono do solo e falar, olha, a proporção que eu tenho a receber dessa indenização é 6 para mim, 1 para ela. Tá fazendo sentido isso, Luísa? Percebeu que o juiz da vara de família reconhece com base em certidão de casamento, para ver se eles são casados, é claro. Ver quanto cada um contribuiu e ver se teve alguma subrogação, por exemplo. Como entrega de bem particular para que não comunique essa partilha e ele fazer essa divisão. O juízo do cível, a rigor, caberia citar o dono do solo, fazer o contraditório, produzir prova agora do valor da avaliação e determinar que o dono do solo pagasse a eles. O que o STJ entende? Que numa ação que houver esse tipo de pedido, você pode trazer o dono do solo para o próprio polo passivo da ação de família. Olha que coisa, como é inovador esse pensamento. Eu tenho aqui os julgados. E detalhe, pessoal, muita gente discorda desse posicionamento, porque enquanto entre cônjuges o debate é, como eu falei, só certidão de casamento, quanto cada um contribuiu e eventual subrogação, quando coloca o dono do solo na jogada, o debate não tem mais nada a ver com isso. Entra boa ou má fé. Por quê? A pessoa que constrói de boa fé tem direito a ser indenizada. O de má fé, não. Entra o dono do solo, se ele permitiu ou não, e entra a avaliação do imóvel, que deve ser feita por um perito. Então, vocês percebem que é bem diferente a cognição do juiz e a produção de provas da matéria de família para a matéria civil? Conseguiram entender como tem uma diferença significativa? Entram outros elementos completamente diferentes. A boa-fé não se discutia na relação das pessoas, dos cônjuges, porque eles adquiriram, teoricamente, construíram, né? Acrescentaram um patrimônio ao casal com bens particulares e bens comuns, nesse meu exemplo.
relação de família normal, é simples isso. Agora, na relação externa, que eu chamo, entre eles e o dono do solo, já entram esses elementos. Boa-fé, se o dono do solo permitiu, e a avaliação real do imóvel, que deve ser feita possivelmente por um perito, pode ser por um avaliador de imóveis ou até um corretor de imóveis costuma saber isso. A rigor, o ideal seria varas de família 1, a relação de família, o juiz reconhece os direitos sobre a accessão a serem perseguidos contra quem de direito no juízo competente. Seria mais ou menos assim, mas o STJ entende que pode já trazer para o debate o dono do solo. Então, a ação de família ficaria formatada mais ou menos da seguinte forma. João vem proceder o divórcio de Maria e, arrolando no polo passivo também, Pedro, o pai dela, para a ação de partilha. Olha só, para o pedido de partilha, já que estaria acumulado. Eu não sei, na região de vocês, se é aceitável a acumulação de vários pedidos em ações de família. Alguém poderia balançar a cabeça aí, ou sim ou não, para eu saber? Porque em alguns estados, e aqui eu cito o Rio, não admite muitas acumulações. Se você vier acumulando partilha, alimentos, eles começam a não querer. Aqui no Espírito Santo, a admissão é tranquila. Não tem problema nenhum. Claro, tem alguns limites. Você entra com uma prestação de contas junto, por causa do rito da prestação de contas ser complicado demais, aí eles desmembram. Manda fazer por ação própria a prestação de contas. Mas alimentos, guarda, convivência, partilha e a separação, o divórcio, aqui não tem problema. E por aí. Aqui em Brasília também? Aqui em Brasília também, doutor Rafael, a dificuldade também, a própria ação de alimentos também você não consegue fazer na mesma ação. Isso aí é de estado para estado. Cada estado ele vai... De organização judiciária de vocês. Exato, Aqui permite, numa boa. Então, o STJ fala isso, tá? Que se você já colocar no polo passivo o dono do solo, é possível. E anota os RESPs aí, pessoal, ó, para vocês pesquisarem depois. STJ RESP 1327652 1327652 do Rio Grande do Sul. Saiu no DJE de 2017, relativamente recente. E outro, 1624051 do Rio de Janeiro. Esse é mais recente ainda. Esse é de maio de 2019. Anotou? Então, a sessão é mais ou menos isso aí, Solange. E, pessoal, alguma dúvida extra? Deixamos para o final. E aí, Solange? Alguém tem... Thaís, por gentileza, Thaís, você pode verificar aí no chat como é que está? O que vocês... Pode abrir, doutora Solange, sem perguntas. Sem perguntas, o chat está tranquilo, está quietinho, pessoal. Então, fez sentido isso para você, Thaís? Relação interna e externa. A rigor, teria que ser um na família, um no civil, mas o STJ, por questão de economia, entende isso. Mas vale frisar, hein, pessoal? Quando as questões chegam no STJ, ele poderia afirmar assim, olha, deveria ter colocado no polo passivo, que seria um litisconsórcio, por exemplo, necessário. Não foi assim que ele disse. A questão se processou desde sempre assim e foi parar no STJ, assim como com o dono do solo no polo passivo. Então, quando já chega no STJ, depois de 7, 8 anos de debate, é muito comum que ele fale assim, olha, a esta altura, mandar voltar tudo e processar tudo seria contraproducente demais, então deixa do jeito que está. Mas ele admitiu. Então, talvez o juiz de primeiro grau fale, olha, espera aí, nesse julgado que você trouxe aí, era esse exemplo que eu acabei de mencionar. O pessoal estava brigando há 7 anos e chegou lá. Talvez tenha sido a perpetuação de um erro que ele não quis terminar para trazer prejuízo às partes. E sim, né, acabar com aquele negócio. Por isso que ele aceitou. Mas, de toda forma, estão aí os RESPs. Legal? Então, as sessões era isso. Memoriza sempre. Surgem 2 relações. Interna, casal. Externa, casal contra dono do solo. Para o STJ, tudo numa ação só. Não sugiro que seja feito isso. Pode enfrentar problema. Então, o ideal é debater primeiro a de família e depois a família, agora o casal separado, e ir buscar a indenização. No pedido, como fica? Partilhar os direitos sobre a accessão. Porque você não vai pegar o imóvel. Nunca vai adquirir a propriedade nem do solo e muito menos da casa. Vai ter apenas direito à expressão pecuniária. Entre o casal pode haver compensações em qualquer momento. O ideal é já haver na partilha essa divisão. Como eu falei, se alguém tiver dado bem particular, abate ali e fixa percentuais. A partir daquele percentual, com base naquele percentual, eles vão demandar o dono do solo falando, ó, eu tenho direito a 60%, ela tem a 40%, por aí vai.
Tudo bem até aí? Tudo ótimo, doutor Tranquilo, Rafael. Thaís. Beleza. Qual agora, Solange? Qual assunto? Eu gostaria, primeiro, assim, antes de passar para o próximo assunto, aproveitar para dizer que quem quiser fazer alguma pergunta, colocar alguma situação, que pode ser feito pelo chat, mas também pode levantar a mãozinha aí, tem uma coisinha de levantar a mãozinha, e aí a gente abre o microfone, tá? O mais importante é que nós possamos todos interagir. Desde que nosso horário não se prolongue muito, que eu não sei como é que funciona um pouco desse Zoom, mas estamos aqui para interagir, tá? Então, vamos falar agora, doutor Rafael, da questão da previdência complementar, né? Porque tem aquela questão de grupo, né? Quando é em grupo, quando é aberta, né? E, de repente, eu acho que seria uma boa opção da gente passar agora para esse assunto. O que o senhor acha? Ótimo, vamos embora. Vocês que mandam. Ó, previdência privada, então. Vai a dica aqui. Sempre vê o sobrenome da previdência. E eu estou falando aqui, pessoal, de previdência complementar. Então, rapidamente, eu vou abrir um parêntese para falar daquela previdência, dos proventos de aposentadoria que a gente pode ganhar da aposentadoria não complementar. Tá bem? Então, vamos lá. O provento de aposentadoria comunica ou não? Bom, é só a gente fazer um paralelo com o salário. O salário comunica ou não? Bom, o STJ é pacífico em um sentido. O direito ao salário nunca vai comunicar, porque é um direito personalíssimo. O que significa dizer o direito não comunica? O casal é jovem e se casa, nenhum dos dois trabalha. Aí ela arranja um emprego ótimo e começa a ganhar 30 mil reais por mês. Durante o casamento, veja, então ela adquiriu o emprego e começou a trabalhar. Ganhou direito a receber o salário de 30 mil, que é um salário gordo, durante o casamento. Separa. A pergunta que ficaria é, foi durante o casamento que ela adquiriu o direito de receber o salário. Será que isso partilharia e tornaria o ex-maridão dela um cara bom vivão a vida inteira, ganhando 15 mil por mês, enquanto a pobre coitada trabalhar? Não. O direito ao salário, Solange, Selma, Thaís, ele nunca vai comunicar o direito ao salário. Mas quem quer saber do direito ao salário? O que faz a gente viver é a expressão econômica decorrente do salário. É a grana. Se você ganha, nesse meu exemplo, 30 mil, os 30 mil comunicam. Enquanto durar a união. Por quê? O STJ já fez esse raciocínio muito bem feito. Porque se esse dono do salário falasse, o que eu ganho é salário, eu não vou investir na família, eu vou guardar tudo para mim. Cada mês eu estou 30 mais rico, e quem está sustentando a casa? A outra pessoa que está colocando o esforço dela ali, jogando 100% da renda dela ali dentro. Então, é claro que o STJ, perfeitamente na minha opinião, e não há nenhuma discussão a esse respeito, entende que salário, o direito não comunica, a expressão econômica sim. Bom, feito isso, agora fica fácil a gente matar a previdência, não a complementar. A previdência, normal. O provento de aposentadoria, a aposentadoria, comunica ou não? O direito, não. Mas a expressão econômica, sim. Moleza, não é? Então, o STJ já até falou há pouco tempo, é bem comum, é bem tranquilo, não vale nem a pena a gente debater isso de tão pacífico que é. O resumo da discussão é isso. O direito subjetivo não comunica. A expressão econômica comunica. Durante a união. Acabou a união, acabou a percepção. E a previdência complementar? É essa que a gente vai falar agora. A previdência complementar, ela vem como privada porque as pessoas contratam planos. E existem dois tipos básicos de planos que são contratados. Os fechados e os abertos. Dá nome à previdência complementar fechada e previdência complementar aberta. A previdência complementar fechada, ela tem um nome. Fundo de pensão. Ou um apelido. Pode anotar aí. Fundo de pensão. E você mesma falou, Solange, são grupos, né, associações de classe, advogados, que se reúnem e cada um deles contribui ali. Por quê? Porque amanhã ou depois, quando eu faltar, quando eu ficar sem dinheiro, essa previdência complementa a minha renda. Então, por causa desse critério fechado, não remuneratório, puramente alimentar e sem nenhum objetivo de lucro, o STJ é pacífico. Previdência complementar fechada não comunica. Então, anota aí, previdência complementar fechada não comunica, não tem fim lucrativo, totalmente alimentar
porque é um grupo fechado sem propósito de lucro. Tudo bem? Então anota aí, Solange. Não se comunica. RESP 1477937, Minas Gerais. 1477937, Minas Gerais. DJE de 2017, relativamente novo. Outro, quem quiser anotar aí, ó, STJ também, tá? Agravo interno, que a sigla é AGINT, AG, INT, e esse I aí é maiúsculo, no meio da frase, mas é maiúsculo. AGINT, agravo interno, no ARESP, que é um agravo em recurso especial. AGINT no ARESP. Número 1.205.416, São Paulo, 2018. Pegou aí, doutora Selma? Fez sentido? Thaís? Fechada e aberta, não lucro. Agora, por paralelo, o que o STJ também entende? Que, pelo fato de ser natureza alimentar e o propósito daquilo ali, da previdência complementar fechada, também chamada de fundo de pensão, ser puramente de sustento e garantir, né, por proferir uma renda extra, para o cara já penou a vida inteira, para garantir a sobrevivência dele, o crédito que está lá também é impenhorável. Então, o STJ entende que é incomunicável para fins de partilha e impenhorável para eventual credor. Então, anota aí. STJ 1.121.426 de São Paulo. O RESP que entende pela impenhorabilidade dos fundos de pensão. Esse é mais antiguinho, 2014. Mas é pacífico. Agora, a previdência aberta. Complementar aberta. Previdência privada complementar aberta. A gente conhece quando a gente está num banco e a pessoa fala assim, por que você não investe em previdência privada? Se é banco, não é mais fundo de pensão. Não é uma coisinha de reuniu aqui 10 advogados, 7 amigos, 4 transportadores. Não. É um banco que tem aquilo. Eles são conhecidos pelas siglas VGBL e PGBL. Vários de nós aqui nesse grupo devemos ter aplicação nesse tipo de fundo. Não é fundo de pensão. Fundo de pensão é o pequenininho, é o da galerinha ali que se reúne na fechada. Estes VGBL e PGBL, que até os bancos falam, quer investir nesse plano aqui? Eles são aplicações financeiras. Então, eles visam, ao contrário do fundo de pensão, lucro. Complemento não de aposentadoria. Eles pensam em renda extra. Logo, o caráter lucrativo, o fato de ser uma previdência aberta e não ter a ver com complemento necessariamente de aposentadoria para sobrevivência, sustento do indivíduo, muda completamente a dinâmica e o STJ fala, aí sim, se o seu dinheiro num investimento qualquer, sei lá, bota aí, ações que você tenha, ou o seu banco trabalha com talvez aí um CDB, não vai comunicar? Essa previdência aberta também comunica. Pacífico no STJ, bora. RESP 1.431.275 de Sergipe. De 2015. Maravilha? Pegaram? E se fundo de pensão tem por objetivo complementar a renda, sustento, não lucro, por isso ele não é penhorável, adivinha o que acontece com a quantia depositada nesses tipos de fundo ou nessas planos de previdência privada? Aberta. Penhorável. Que o seu objetivo é lucro, não é sustento. Então, anota aí. RESP, não, perdão, AGRG, não é RESP. AGRG no RESP. Número 1.382.845 do Paraná, 2015. Tá fazendo sentido, Luísa Viveiros? Sena? Cássio Parrode? Marco? Tá fazendo sentido, Marco? Elaine, Laércio, Beatriz, Gustavo, pessoal do fundão aí, ó. Tá fazendo sentido? A sala tá enchendo, hein? Sena, Selma Luiz, Priscila Tardim,
É Tardim ou Tardem? Tardem, Otávio Gomes, Mildo, Marco, Marilda, Márcia Dares. Pegaram essa, pessoal? Então, posso prosseguir? Depois de hoje, Thaís, Tardem, né, Priscila? Tá fazendo sentido, Priscila? Depois de hoje, doutora Selma, doutora Thaís, vocês não vão nunca mais. Estou dizendo que vocês já tenham feito isso no passado, mas vai ser difícil alguém enganar a gente depois de hoje, não vai não? Previdência privada, complementar aberta e fechada, ó, foi para conta, não foi? Foi não, doutora Selma? Posso para frente, doutor Solange? Vamos Vamos para frente? Vamos para frente? Vamos Olha falar... só. Ah, sim. Se tivesse... Pode ir, doutor. Desculpa. Pode falar, eu ia começar, mas escolhe aí. Não, pode começar, eu prefiro. Então eu vou seguir a ordenzinha aqui, ó. Valorização de bens particulares. Pessoal, cuidado com isso. Olha só. É comum que você possa ter um imóvel seu. Aí você conhece o amor da sua vida. E vai e casa com o seu amor da vida. Mas você já tinha esse imóvel. Ó, e tudo que eu estou falando aqui, só deixando bem claro, só faz sentido em um tipo de regime, que é o da comunhão parcial, tá? Porque separação a gente nem vê na prática, e quando vê é a coisa mais simples que tem. Comunhão universal comunica tudo, então não teria sentido, tá bom? Então é comunhão parcial, maior regime brasileiro, mais comumente adotado, mais de 60% dos casos, mais de 70% dos casos em alguns estados. Tudo bem? Então, valorização de bens particulares. Vamos lá de novo. A pessoa tem uma casinha, numa zona assim, que não passa nem estrada ali, tem 3 grilos pingando, e no final de semana vão 3 pinguços ali tomar uma cachaça perto do boteco que tem ali. Aí conhece o amor da vida. Os dois moram ali, de repente anuncia o quê? A rodovia que todo mundo esperava vai passar ali. Logo ao lado vai construir um shopping. Logo depois, aquele lixão que tem ali perto vai ser asfaltado. Aquilo vira um dos bairros mais cobiçados da região. Quem tem que suportar a valorização? O dono, que era um patrimônio particular dele, ou o casal? O STJ já entendeu. Se é bem particular, adivinha o que vai acontecer? Só um suporta. Assim como se aquele bem se perdesse no mundo, quem ia suportar? Se cai um avião em cima ali e não tem seguro? Ele, não é? Que sempre foi dele, no meu exemplo aqui. Então, valorização de bens particulares não comunica. Não comunica. A valorização não comunica. Anota aí. RESP 1349788 do Rio Grande do Sul. Tem vários, eu vou citar só mais um aqui. Deve ter uns 5 ou 6 aqui anotados. Vamos para o mais recente aqui, ó, 2017. Esse que eu te falei é antiguinho, 2014. Ó, agente de novo, agravo interno, agente, no ARESP, no agravo no RESP. Número 236955 do Rio Grande do Sul. 2017, quase 2018, já está mais pertinho da gente. Pegou aí, doutora Selma? Tranquilo, né? Valorização de bens particulares, Thaís. Por quê? Bom, era particular e a valorização não decorreu do esforço comum. Perceba, o Estado construiu uma rodovia, uma empresa construiu um shopping, o Estado asfaltou o lixão. Agora, e se houver, mesmo em bem particular, esforço comum empregado na construção de uma piscina, a gente cai, sabe onde? Nas benfeitorias ou nas accessões. Estudo que das accessões a gente já fez, só que no caso que eu falei era terreno alheio. Nesse caso, se ela, no meu exemplo aqui, constrói algo que é dele, seria uma benfeitoria, cujo tratamento é praticamente idêntico. Tudo bem? Tudo bem? Então, no que agregou, comunica. Porque no que agregou, houve esforço comum, que foi durante a união, e no caso, os dois ali juntos. Agora, não tendo esforço comum, valorização decorrente de Estado ou da própria economia, não comunica. Fato alheio ao esforço comum. Por isso, não tem que comunicar, já que o bem na origem é particular. Tranquilo? Vamos errar essa mais? Nunca mais, né? De forma Maravilha. Mas, e doutor... fruto? Os frutos. Não, tudo bem, pode falar, Solange.
Não, eu ia fazer uma colocação com relação a essa benfeitoria, né? Da questão da valorização dos bens particulares, mas você ainda vai falar das cotas, né? Se der tempo, vou, porque tem outros assuntos aqui para a gente falar. Ah, tá, Devo porque falar de também tem cotas também. a questão da valorização, né? Porque uma coisa é valorizar o imóvel, aí quando você parte para dentro de uma empresa já tem algumas Sim. nuances, né? Depende de onde vem a valorização. O foco, Solange, lembra do que eu fiz na comparação entre salário e aposentadoria, provento? Uhum. Vai na origem e vê que tipo de... o que está sendo debatido. No salário, não comunica o direito, comunica a expressão econômica. Anota esse nomezinho aí, Thaís. Expressão econômica. Então, no provento, a mesma coisa. Aqui eu falei o quê? A valorização por força de fenômeno econômico, ou oscilação do mercado, ou seja, que não há participação, não comunica. Por isso, se uma empresa for anterior, ela é bem particular. Se sofrer uma valorização durante a união sem esforço comum, não tem como você presumir esforço comum se é o mercado que está oscilando. Exemplo, você fabrica máscara e vem o Covid, a sua empresa está quase falindo, de repente você tem que produzir 50... Qual o esforço comum que teve nisso, Solange? Lembra, pessoal, a gente não pode pensar, um dos grandes debates do direito das famílias, eu acho lindo, é assim, sim, é uma ciência super-humana, complexa, eu já devo ter falado das fases do divórcio, já devem ter ouvido ou lido, essa interseção que deve ter com outras ciências, perfeito, o que torna de nós, advogados de direito das famílias, um advogado suprassumo, um classe A, porque a gente tem que estudar outros ramos da ciência, senão a gente fica para trás. Então, aquele advogado do passado, que tinha o hábito do CPC 73 e do Código Civil de 16, ele tem que se reinventar. Todos nós temos, mas ele mais ainda, porque mudou muito o cenário de antes para o de hoje. Então é comum, porque eu estou dizendo isso, que é comum a pessoa falar assim, mas pobre coitada, por exemplo, é muito comum nesse caso vir questão de gênero, né, sexismo. Falar assim, mas a mulher, coitada, ela faz... Olha, uma coisa é ser coitado, outro que é justo. Se você tem pena, é uma coisa. O coisa poderia inverter para o homem também. Não tem gênero quando a gente fala de justiça, entendeu? Nesse caso, a valorização não decorreu do esforço comum, eles estavam juntos. Mas a pergunta que se faz é, e se eles estivessem separados? O Covid ia evitar de incidir? As máscaras iam deixar de ser vendidas? Pouco provável que não, não é? Porque veio de algo completamente externo, entendeu? Então, sentimento à parte, o que é justo não pode receber. Porque se fosse ela, seria absolutamente estranho. Só a gente inverter o papel aqui. Entendeu, Solange? Então, se der tempo da gente falar de cotas sociais, mas lembra do raciocínio. Direito à recepção de salário e direito à recepção de aposentadoria. Onde tem a mesma razão, aplica-se a mesma consequência. É igual. Uma empresa, se ela for particular, e a valorização das cotas se der por um fenômeno econômico ou muita habilidade dos próprios sócios, que antes não eram empreendedores, aí todos fazem curso, mesmo na época de solteiro, a empresa começa devagar, aí casa, a empresa começa a decolar, sem ter nada a ver de esforço comum. Mas sim porque o mercado se tornou propício, porque de repente todos eles participaram de áreas de internet, pesquisas e trabalhos e mestrado e MBA em aula de tecnologia, quando ninguém imaginava tecnologia. Aí agora vem um fenômeno que todo mundo depende da tecnologia. Qual foi a participação do outro nesse cenário? Nenhuma. O que a pessoa vai ter, lembra. Para não confundir muito, eu vou só falar isso e vou parar, tá? Para a gente prosseguir e, se der tempo, a gente chega nas cotas sociais, eu faço desde o começo. O sócio, ele ganha um dinheiro da sociedade. A sociedade visa lucro, não é? Ele retira, se ele trabalhar na empresa, exemplo, se além de sócio, ele exercer o cargo, por exemplo, de administrador, ele ganha um salário, não é? Falando aqui salário, mas é um prolabore, mas é uma remuneração, porque ele trabalha na empresa. E além de ele trabalhar, ele também é sócio. Então ele tem a retirada de sócio, que todos os sócios têm, e aquele sócio que, além de sócio, trabalha para a empresa, que eu posso não trabalhar, eu posso chegar junto ali na empresa só com a grana. Dou a grana, sou sócio da empresa e recebo proporcional à valorização da minha cota, aquela divisão que toda empresa faz. Mas eu não vou ser pago um salário, um prolabore, porque eu não trabalho para a empresa, eu estou em outro lugar. Então o sócio, que além de sócio, é trabalhador, ele tem que receber um dinheiro. Porque se a sociedade não tivesse tempo, ninguém tivesse tempo, e tivessem que contratar um administrador, por exemplo, um contador, você, Solange, eles teriam que te pagar, você não ia trabalhar de graça, não é?
Então, o sócio que trabalha também, além dele tirar a retirada de sócio, ele tem uma grana, que é o prolabore, que é o equivalente a um salário que nós recebemos aí numa empresa, ou nós, funcionários públicos, ganhamos nossos vencimentos, nossos proventos, não tem? Maravilha. Se a empresa valoriza, as cotas sociais valorizam, a retirada dele pode sofrer uma valorização. E a retirada dele, junto com o prolabore, são equivalentes a salário. O direito a receber nunca vai comunicar. Lembra? O direito em si, o direito subjetivo. Agora, a expressão econômica, já que a empresa valorizou, possivelmente a retirada, o prolabore, também vão ser mais altos. E isso comunica. Pegou aí? Fez sentido, Thaís? Aí comunica. Então aí não tem justiça. Pô, os caras deram um duro danado. Ou as meninas deram um duro danado. Investiram em tecnologia, foram para o Vale do Silício, estudaram. Por causa disso, a empresa voa num período de tecnologia. E o marmanjo, o marido dela, que ficou em casa jogando videogame, ele tem que pegar a valorização da empresa? Não. Agora ele vai, como todo casal, a expressão econômica que ela receber. Claro, vai ser mais alta se a empresa está decolando, está voando alto. Possivelmente ela vai ter um ganho de grana mensal por mês, ou periódico, seja semestral, quinzenal, não sei. Aí sim. Pegou? Sim. Então, lembra, vai sempre na origem. Valorização teve contribuição? De alguma forma? Ou foi um fenômeno completamente externo? Agora, se houve participação de alguma forma, ainda que indireta, aí sim pode comunicar. Mas dos dois casos eu falei, bem particular. O Estado veio, asfaltou, não tem participação de ninguém. O Estado foi, tampou o lixão e a empresa veio construir o shopping. Nem ele contribuiu. Na sociedade, idem. Eles estão ralando ali, ralando. Vem um Covid da vida, vem uma mudança de situação, vem uma baixa do dólar, vem uma expertise na área que eles trabalharam e, de repente, ela é super valorizada. Isso não comunica. Tudo bem? Pegou? Fez sentido? Então, vamos falar de frutos. Frutos, Solange. Frutos. A gente entra. Salário. Legal. Já vimos. Aposentadoria. A gente já viu. Mesma coisa. Só que alguém já falou de honorários com vocês? Honorários é remuneração do advogado, não é? Sim. Solange, doutora Selma, salário, o direito comunica? Faz assim ou não? Não, o direito? O direito ao salário comunica? Então, o direito aos honorários vão comunicar? Não. Não, porque é uma renda. Perfeito. Vai na origem. É uma renda, não é? É o seu sustento. Mas a expressão econômica vai? Pode ser que sim, né? Vai depender exatamente. Vai depender de um fator. Doutora Selma, experiente que é, já anteveu. Então, igual ao salário, não é? Com uma diferença. O salário que você vai comunicar é aquele que você receber durante. Ou que você tenha direito adquirido a receber. Exemplo, a categoria de trabalho conseguiu uma vitória na justiça por causa de algo que eles sofreram durante a união. Uma exposição ao agente químico, uma melhora, não importa. Então, toda a categoria, porque trabalhou aqui durante o período de, exemplo, 2018 a 2020, merece isso. E no nosso casamento aqui, de exemplo, começou o casamento em 2015 e só vai ter o divórcio em 2021. Logo, foi um direito adquirido, inegavelmente, durante a união. Mas o empregador não paga. Precisa entrar na justiça. E só recebe esse dinheiro lá em 2025. Comunica ou não comunica? Comunica. Comunica, porque foi adquirido. Veja, a data da aquisição. Qual é o fato gerador? Agora, a palavrinha tem que ser fato gerador. Anota aí. Na primeira eu falei assim, a seção, você matar relação interna e externa. Memoriza isso. Aí na interna, valor dos insumos. Mão de obra, vergalhão. E na externa, valor da avaliação. Valor do imóvel, que agregou. Essas palavrinhas são a chave de ouro. Quando a gente estava vendo o salário e a aposentadoria, eu falei, memoriza a palavrinha. O direito é uma coisa, a expressão econômica é outra, né? Anota aí. Vai sempre nisso. Quando eu falei de previdência complementar privada, a palavrinha era lucro. A de fechada, fundo de pensão, não tem por objetivo lucro, mas sim sustento. Então, não comunica, é impenhorável.
Já a aberta tem por objetivo lucro, logo comunica e é penhorável. Então, anotou a palavrinha, lucro, né, na previdência privada. Agora, em honorários, você vai falar o seguinte: quando houve o fato gerador? Anota aí, doutora Selma. Quando foi o fato gerador dos seus honorários? Então, a senhora é contratada... Não, fala da doutora Selma, não. Fala de outra pessoa. A pessoa é contratada hoje para fazer uma ação. E hoje ela está casada. E hoje ela recebe os honorários contratuais. Amanhã ela separa. Comunica ou não comunica? Comunica. Por quê? Recebeu os contratuais hoje à vista. Recebeu o direito, foi constituído ali, e a expressão econômica dele entrou quando? Entrou hoje. Se vai separar amanhã, comunica. E os honorários de sucumbência? Como ficam? Este maridão dessa advogada que está dando duro, que recebeu hoje os contratuais, já papou os contratuais dela, amanhã ele se separa dela. Só que ele está de olho, sabe em quê? Nos sucumbenciais. Porque é uma partilha gigantesca de uma fazenda aí no Distrito Federal, ou no interior de Goiás, que tem mais de 70 milhões de cabeça de boi. Então, imagina quanto não é, geralmente vocês advogados, eu estou ligado, eu sei, o filé é a partilha. Que é lá que vai vir que a doutora Selma troca de carro 3 vezes por ano. Eu sei disso. É por causa do filé da partilha, não é não, Solange? Então, doutora Selma, brincadeira, tá? São 4 vezes por ano. Eu omiti uma. Então, porque o filé é a partilha. Então, imagina no meu exemplo. A advogada, que não é a doutora Selma, não é ninguém que está aqui, deu um duro danado, conseguiu o cliente. Fez um curso como esse nosso aqui, leu meus livros, ó, tem tudo isso que eu estou falando para aproveitar e fazer propaganda aqui, esse. Então, deu duro, gastou dinheiro, aí, igual Solange aí, ó, fica penando ali para comprar, gastando uma grana, mas eu não estou falando de você não, tá, Solange? Aí a nossa mulher aqui do nosso exemplo, deu um duro danado, conseguiu uma clientela. E vai e recebe os contratuais durante o casamento, para um trabalho que ela vai iniciar. Qual foi o fato gerador? O trabalho dela, que teve início na constância da união. Lembrem, honorários, a palavrinha é fato gerador. Recebeu a expressão econômica? Comunica. O direito aos honorários, o fundo, a gente já sabe uma hora dessa careca de saber que o fundo do direito nunca vai comunicar. É personalíssimo da pessoa. Então, muito cuidado quando vocês... As pessoas perguntam se salário comunica. É só você fazer a distinção. O direito à percepção de qualquer renda, esse é personalíssimo, porque não faria jus um trabalhador, eu já falei, começar a trabalhar durante a união e ele separa o direito ao salário comunicar e a outra pessoa viver as custas dele para o resto da vida. Não tem sentido. O direito não comunica. Comunica é expressão econômica dos recebidos durante. Ou dos que tenham tido fato gerador durante. A gente já viu aqui no caso de indenização trabalhista, não é? E lembrando, indenização trabalhista tem uma briga danada no STJ. Aliás, o STJ briga muitas vezes. Só para vocês terem ideia. Se os alimentos devem incidir sobre aquela participação nos lucros e vencimentos, sabe qual é? Lucros e resultados, desculpa. Participação nos lucros e resultados, conhece essa verba? Ó, não confunde, hein? Participação nos lucros e resultados, que é uma participação dada ao empregado, da chamada participação nos lucros da sociedade empresária, que essa pertence ao sócio. Então, cuidado com esse Rzinho final aí, ó. PL, né, participação nos lucros, e a outra também participação nos lucros. Mas a PLR, a participação nos lucros e resultados, é uma rubrica paga ao empregado, tá? E participação nos lucros, aquela que eu falei agora há pouco, Solange, o sócio tem, além da retirada dele, a retirada é a participação nos lucros. Ele ainda pode ter o prolabore, que é uma espécie de salário se ele trabalhar. Não falei isso? Não falei, Thaís? Não confundam, tá? O que o sócio tem direito a receber é a participação nos lucros. É chamada retirada também. A PLR é participação nos lucros e resultados. Isso é uma rubrica paga ao empregado. Não é o sócio. Por que eu estou falando disso? Porque eu falava assim, a indenização trabalhista, a gente viu que se tiver o fato gerador durante a união, ainda que ele brigue na justiça por anos e só receba daqui a 10 anos, vai comunicar, porque foi referente a um fato gerador surgido durante a união. Não foi isso que eu falei? Não foi? Cuidado, aí eu falei assim, mas o STJ briga muito. Aí por que eu entrei no PLR? Clica agora não, daqui a pouco, Thaís. Alimentos,
PLR. Você vai ver que a terceira e a quarta turma, ó, se desentendem. A terceira turma fala assim, PLR compõe a base de cálculo para alimentos. Aí a quarta turma fala assim, PLR não compõe a base de cálculo para alimentos. Então, como é que a gente convive com um estresse desse, né? Então, o que eu estou falando aqui, talvez vocês encontrem alguma diferença do STJ. Por quê? Eu falava de indenização trabalhista e vou falar daqui a pouco de honorários para concluir. Lembra do fato gerador, né? Algumas verbas que o empregado recebe, elas são personalíssimas. E eu, você, Solange, você, senhora doutora Selma, você, Thaís, e todo mundo aqui deve concordar que a gente sabe o duro que a gente dá para algumas verbas personalíssimas. E elas não têm que se comunicar mesmo. Então, qual é a solução que eu dou, inclusive no meu livro? Vá na origem da verba. Vá no direito do trabalho, abra a CLT, que eu sou o pior do mundo, mas eu conheço boas pessoas em trabalho, então eu ligo para elas, elas tiram minha dúvida. Sugiro que vocês façam o mesmo, se não forem bons em CLT, como eu não sou. E veja qual é a origem da verba. O direito do trabalho chama de dois tipos. Uma é indenizatória, outra é remuneratória. Na minha opinião, deveria ir na origem. Se essa indenizatória é personalíssima, para mim não deveria comunicar de jeito nenhum, porque nós, trabalhadores, damos duro pra caramba. Então não seria justo. Agora, a remuneratória sim. Mas o STJ fica lá, e, na minha opinião, deveria ir na essência do direito. É uma verba de que ordem? Trabalhista? Então vamos pesquisar na ciência do direito do trabalho. Qual a natureza da verba. Dito isso, por que eu falei isso? Um salvo-conduto para mim aqui. Se eu falar alguma coisa como você vai para a minha pesquisa e fala, o STJ mudou de ideia. Então, por isso que eu estou falando aqui, tá? O verba trabalhista é um perigo. Oscila muito o entendimento. Sugiro que vocês pesquisem no seu tribunal e no STJ. Já advirto, vocês vão encontrar muita discrepância, tá? Que o PLR, eu volto a falar, a terceira e a quarta turma não se entendem. Elas são componentes da mesma seção, mas elas não se entendem. Ou seja, precisamos jogar para uma seção para que haja a pacificação desse entendimento. Fechado esse gigante parênteses, vamos para os honorários, que a doutora Selma já está aqui, não se aguenta. Doutora Selma, calma. Contratuais, fato gerador. Sucumbenciais, fato gerador. Mas, Thaís, qual é o fato gerador dos sucumbenciais? Complicado a gente saber, não é? O STJ já deixou bem claro, pessoal. Tem aqui o respzinho. Fato gerador, pessoal, é a sucumbência. E quando você tem a sucumbência? Com trânsito julgado. Porque você pode ganhar na sentença e o tribunal ir, ó, reduzir. Então, o maridão, no meu exemplo, está de olho na nossa advogada, colega aqui, que trabalhou, deu duro, fez um curso como esse, comprou os livros, fez a clientela, fez know-how, fez network, rede, e bum, vai para o filé, que é a sucumbência ligada à partilha. A doutora Selma sabe melhor que qualquer um. Que é o filé, que é a partilha de bens de gente que tem dinheiro. 10 fazendas aí no Centro-Oeste. Mas que digno. Você vai contratar, é lógico que você vai na partilha. Você é advogado, você está dando duro. Mas e o maridão, no meu exemplo, que está em casa, agora essa altura ele já é ex, que a gente já fulminou o coitado, ele está de olho na sucumbência, doutora Selma. Porque ele fala, eu estava perto quando ela celebrou o contrato e eu vi que o patrimônio é para lá de bilhão. Aí em Brasília e Centro-Oeste vocês estão acostumados com isso. Fazendas que botam daquele cantor sertanejo, Gustavo Lima da vida. Quantas cabeças de boi ele tem? Os boi dele andam de Lamborghini. Então imagina o peão dele toca boi de Lamborghini. Pô, o berrante é a buzina de uma Ferrari. Então é muito dinheiro. E o filé fica para partilha, mais do que justo, tá? Agora, no nosso exemplo aqui, o maridão ficou em casa, escutando atrás da porta, falar contratuais, eu vi que ela ganhou e eu quero. Lembrando, a expressão econômica. Agora eu estou de olho nos sucumbenciais. E se ela fechou a causa hoje, o que ela ganhar é meu. Lê do engano desse cara. O que fixa o fato gerador dos honorários é a sucumbência. E a sucumbência definitiva, é claro, só acontece trânsito em julgado, que a sentença pode modificar para mais ou para menos. Pegaram? Então anota aí, ó. RESP 727 265 do Rio Grande do Sul. 2005. Antigo. E outro, RESP 542056 São Paulo, 2004. Eles não estão falando da família. Eles estão falando que é quando fixa o fato gerador dos sucumbenciais. Trânsito e julgado.
Maravilha? Posso prosseguir? Vai errar essa, Thaís? Fato gerador, tá aí a palavrinha, hein? Pegou? Pegou, doutora Selma? Eu tô falando só com vocês, ó, a galera do fundão lá, ó. Luísa, Cássio Parrode. Cássio, tá ligado aí? Tá fazendo sentido? Tá valendo a pena te tirar aí dos seus afazeres, dos seus filhos? Jocileide. Sena, e aí? Sena tá só no escurinho. Marcão, tranquilo? Show. Elaine, a partir da Elaine, a galera do fundão aí é só... Não tem foto para eu ver, então tem só... não dá para ver. Então, vou voltar aqui para quem eu vejo. Mas Doutor Rafael, só um minuto, por gentileza. Eu não sei se a só para não ser injusto. A Elaine Costa está entre nós em foto, mas ela fez um joinha. Não é não, Elaine? Faz sentido, então, o que eu estou falando, né? Ela fez outro joinha. Então, maravilha. Pode falar. É Solange? Falou que eu não vi? Não, é só que me pareceu que a Jocileide gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação. Se for sobre o tema de agora, beleza. Por mim, tanto faz, mas é você que está na dinâmica aí, Solange. Se você quiser deixar para o final, tanto faz para mim. Eu só queria que o pessoal viesse com pergunta agora. Por exemplo, Rafael, mas como fica na sucessão? Que sucessão, né? Sucessão, vocês ligam para o Conrado, que ele é férias em sucessão. Posso continuar, então? Assim, vamos, então, se achar mais conveniente, podemos deixar o microfone aberto para as pessoas também interagirem, não tem problema. O microfone aberto é um perigo, tá, Solange? Não é querendo interferir na sua dinâmica, não. Pois é. Porque passa um cachorro latindo, um tiroteio na rua, uma criança chorando. Então, vamos permanecer assim, né? Então, posso prosseguir? Pode sim, doutor. Doutora Selma, tá valendo a pena perder 10 minutinhos aqui comigo? Show. Bens financiados, galera. Quem nunca viu? Doutora Selma, bens financiados é faixa preta. Essa aqui é casca grossa, essa aqui é UFC, é porrada, porque essa é bom ficar esperto. Sabe por quê? Porque pode acontecer várias situações. Ó, você vai adquirir um imóvel. Você já conheceu o seu amor da vida. Vão vocês dois na construtora, assinam um contrato, vão vocês dois no banco e pegam, o que no Brasil é muito comum, garantem o pagamento com um pacto adjeto de alienação fiduciária. O que faz com que o imóvel seja do banco, que é o agente que está te emprestando a grana, e você, mês a mês, vai pagando, você tem aquilo que a alienação fiduciária acarreta. A posse direta e a propriedade resolúvel, e o banco tem a posse indireta e também a propriedade resolúvel. O que vai acontecer no final? Essa propriedade se resolve para um lado ou para o outro. Se for para um lado, você ganha a propriedade. Se você não paga, a propriedade vai para o outro e você perde. Tudo bem? Então, esse financiamento. Mas veja, na origem, nesse meu primeiro exemplo, o cara, ou a mulher e o amor da vida foram lá no banco e foram na construtora Então, ambos, pelo menos na cabeça deles de amor para toda a vida, iriam adquirir a propriedade. Mas a vida não é linear. A doutora Selma sabe disso. A vida oscila muito. As pessoas podem se separar, não pode, doutora Selma? Podem se divorciar, não pode? Então, nesse caso, se separa ou se divorcia antes da quitação. Pessoal, como fica essa situação? Pra gente que... Eu não vou falar a gente de direito costuma ser ruim em matemática. Eu não costumo, eu sou o tempo inteiro péssimo em matemática. Então, eu vou simplificar. Todos os meus cálculos ou tem 2 ou tem 100. Nesse aqui, como não dá para só ter 2 prestações no financiamento, ficaria um pouco fake, né? Ia dar mostras demais que eu não sei de matemática. Então, vamos botar 100 prestações. Também é fácil de dividir. 100 prestações. Solange, durante a união, houve o pagamento de 70. Eu sei fazer esse cálculo. Faltam 30 para completar. Essas 30, depois delas serem honradas e quitadas, a propriedade resolúvel, se lembra que está na mão da empresa, vai se resolver a favor do casal, de quem quitou, porque o contrato está em nome deles. Mas, o que aconteceu no meu exemplo? Um dos dois saiu de casa. E não é raro que um só continue honrando. Neste caso, o que pode acontecer? O que saiu pode honrar, é claro, nada impede ele continuar honrando o compromisso. Para quê? Para que ambos adquiram a propriedade do bem e depois dividam.
Por quê? Se este parar de honrar, como? Consignando se eles estiverem brigando, ou indo lá na agência e pagando, ou transferindo dinheiro para a conta dela, enfim, meio a meio, ambos adquirem a propriedade. Vão ser as 70 pagas enquanto estavam juntos, presumido o esforço comum, e as 30 vai ter que chegar junto ali e fazer o acerto matemático dessa parada aí, porque não estão mais juntos. Quem deixou de pagar pode fazer uma outra coisa. Falei, consignar ou depositar aqui, ou ir lá direto e pagar na empresa, ou então fazer uma compensação com bens futuros. Exemplo, hein, doutora Selma? O imóvel, 100 prestações, pagaram 70, está faltando 30. 15 dessas prestações equivalem certinho, 15 dessas prestações equivalem certinho a o que ela teria num bem que ele quer muito, ou o que ele teria num bem que ela quer muito. O valor de 15 prestações, lembra que faltam 30, hein? O valor de 15 prestações vale muito, exatamente igual a metade de um outro bem que eles teriam. Para simplificar, um Fusquinha que eles têm vale o valor exato de 30 prestações, igualzinho. Ela ou ele não teria metade desse Fusquinha? Porque o Fusquinha é comum, eu falei o Fusquinha que eles têm. O que pode acontecer, 15 prestações seriam, a rigor, dele e 15 prestações dela, não é? Porque eles pagaram juntos 70, faltando 30, 30 dividido por 2 dá 15, não é? Então, como pode acontecer? Ele deixa de pagar, porque ele saiu de casa, nesse meu exemplo, mas ele quer a propriedade. Ele pode, ao final, compensar com algum bem que ele teria direito. Então, o Fusquinha, ele não teria direito a exatamente metade do Fusquinha, que seria metade do Fusquinha equivalente a 15 prestações? Ambos não teriam que pagar 15 cada, porque é 30, e eles estão separados? 30 dividido por 2, 15. Ele pode compensar. Falar assim, eu quero complementar com o Fusquinha. O Fusquinha é todo seu. Eu perco a minha ameação do Fusquinha. Em compensação, eu jogo a minha ameação do Fusquinha por compensação, aquela figura compensação, lá para as prestações que eu não paguei. Faz sentido? Sim. Vai adquirir a propriedade? Vai, porque na origem, o fato gerador, ambos foram no cartório e assinaram. A situação muda de figura quando alguém deu entrada com bem particular, quando era solteiro, pagou, no mesmo exemplo, 70 prestações, conhece o amor da vida, quita durante a união e vai para a partilha a pessoa que não assinou o contrato, que não chegou junto nas arras ou sinal, que não fez nada no início, fala agora eu quero a propriedade. Faz sentido, Thaís? Você aceitaria? Não, né? Não faz sentido. Então, nesse caso, essas pessoas que pegam o bonde andando, ou usando uma linguagem comum, pega a onda e vai surfando, mas a onda já estava lá atrás, pega a onda pela metade e surfa, só tem direito a quê? A gente volta mais ou menos para o salário. A expressão econômica das prestações que foram pagas durante. Faz sentido? Agora faz, não faz? Tem direito à expressão econômica das parcelas pagas durante. Então é simples assim. Se os dois estavam juntos na assinatura, ambos teriam, por fato gerador, a aquisição da propriedade. Então a pessoa tem, em tese, direito de adquirir a propriedade, mas só se continuar pagando. Por isso que eu falei, ele saiu de casa, ele tem alternativas. Consigna, vai lá no banco e paga, ou suporta uma compensação na partilha. Se ele abandonar, ele não vai adquirir a propriedade. Ele pagou, muito embora ele esteja lá na assinatura, possivelmente vai haver uma transferência de contrato só para ela, ele não vai adquirir a propriedade. O que ele vai ter é expressão econômica das parcelas pagas, a razão de 50%. Fez sentido? Total. Mesma coisa desse que pegou onda andando e surfou. Ele vai ter direito à expressão econômica das parcelas pagas durante a metade, 50%. Meio a meio. Pegou? Tranquilo, Thaís? Pessoal, bens financiados era isso. Lembrando que subrogação, igual no meu exemplo, tem uma pergunta aí da Ana Paula, não consegui ler, não? Se você quiser ler, Solange. E me fazer. Tá. Só concluir esse raciocínio aqui. Só concluir. Dá licença. Então, bens subrogados. Bom, pessoal, bem subrogado, o que acontece? Subrogação é outro nome para substituição. Eu vou subrogar. Eu pego um bem particular meu uninho que eu tenho desde que eu sou estagiário,
sou solteiro ou já sou casado, mas o bem é meu, e jogo junto ali na entrada a razão sinal. E uso o meu unozinho, que eu tenho desde que eu sou estagiário, eu nem sonhava em conhecer o amor da minha vida. Vai comunicar? Claro que não. Tem que haver esse decote para, na partilha, haver a operação correta. É este mesmo decote que eu falei que pode acontecer onde? Vamos ver se a galera está ligada. Lá na relação interna, na acessão. Lembra? Um deles, na vara de família, pode ter que discutir isso. Olha, mas eu usei mais grana na construção, que eu empreguei um fusquinha. Pegaram? Na relação interna. A importância. E a pergunta, Solange? Thaís, faz a pergunta aí, Thaís, que ela está controlando. Conseguiu, Thaís? Consegui, doutora. Eu estou com a pergunta aberta aqui. Na verdade, já há duas perguntas. A primeira é da doutora Ana Paula. Se eles forem partilhar as parcelas pagas, tem alguma valorização, doutor Rafael? Total, total. Nesse caso, tem vários modos de cálculo. Vários modos de cálculo. Tem um que eu até sustento no livro, que é o seguinte: se houve, depende de qual hipótese que ela falou, né? Se ela falou da hipótese de que pega onda surfando, ou aquele que entrou quando as prestações já estavam sendo pagas, pode responder, Ana Paula? Porque lembra, aquele que assinou um contrato e que saiu e se recusou a pagar o restante, ele perde a propriedade. E ele tem direito também às prestações. Mas no caso dele, como é a aquisição de propriedade desde sempre, o que eu sugiro que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul faz, eu adorei. Aí a Ana Paula respondeu. É o quê? Valoriza o imóvel, vê quantas prestações foram pagas, vê em percentual e divide por 2. Se foi, porque na origem ele teria direito, Thaís, à propriedade. Está vendo como é diferente? O outro que pegou o bonde andando, ele nunca imaginou em cogitar a propriedade. Não tem chance. Então é só a expressão econômica mesmo valorizada pelos índices aí do tribunal. Viram a diferença? Porque ele nunca ia adquirir a propriedade. Nem se ele ficasse até o final. Porque o contrato lá atrás, lembra? O fato gerador foi um só. Fez sentido? Fez, Ana Paula? Espera a Ana Paula responder se fez sentido ou não. Ai. Show. Com a aval da Ana Paula. Então, pega aí, pessoal, julgado sobre subrogação. Bens dados em subrogação. Isso deve ser descontado na partilha. E não se esqueçam, isso pode e deve acontecer na relação interna em se tratando de acessão. Então, vamos lá. RESP 983 do Rio Grande do Norte, de 2012. Já estamos terminando? Como é que é? Doutor Rafael, temos mais uma pergunta. Mete bala aí, Thaís. Agora essa é da doutora Larissa Paula. E se as prestações do imóvel financiado forem pagas com o valor de aluguel de outro imóvel que o cônjuge recebeu de herança, comunica? Aí, ó, regime da comunhão parcial não comunica, não é? É bem particular. Então, se aplica justamente esse julgado da subrogação. Fez sentido, Larissa? Larissa, não é o nome dela? Fez sentido, Larissa? Vai na origem da verba. Se é verba particular, aí assim, show. Então, estamos chegando ao fim já, pelo visto, né? 1h e tanto. Vamos então falar do último aqui, ó, direitos autorais. Direitos autorais. Aí a doutora Selma tá assim, poxa, direitos autorais? Doutora Selma, vocês não sabem, a conta do Instagram dela bomba. A conta do Instagram da doutora Selma vale uma grana. Você sabia? Quem já ouviu falar de Gabriela Pugliese? Aquela que ganhava 300 pau só para postar foto de biquíni e tal, e depois fez uma bobagem lá e perdeu os patrocinadores todos. Viram essa? Que ela fez comemorando, foda-se a... Desculpa. Dane-se a vida, ela que falou. Ela falou essa frase em francês. La vida, e os patrocinadores curtiram, ela até saiu do Instagram. Instagram, pessoal, é uma grana. Então, quando você fala em direitos autorais, você não precisa pensar em Pixinguinha, Ultraje a Rigor, Tom Jobim, músico, ou Paulo Coelho, direitos autorais de livro, não. Redes sociais aqui, ó. Se vocês, como eu sei, advogados empenhados, fazem aqueles posts bonitinhos. Alimentos, o STJ julgou, e a sua clientela vai, bababá. Aquilo vale grana. Então, aplica essa legislação dos direitos autorais. Aí vem uma coisa. Lei de direitos autorais.
vai nela. O artigo 39 fala o seguinte, eu vou ler aqui. Os direitos patrimoniais do autor, aí ó, patrimoniais do autor, excetuados os rendimentos que resultam da sua exploração, então, ou seja, se você ganha recebidos, se você ganha desconto ou uma graninha para anunciar alguma coisa, desconto em loja de alguma coisa, desconto em homem em loja de peça, pneu, não sei o quê. Os rendimentos resultantes da exploração se comunicam. Rendimentos resultantes da exploração comunicam. Mas o valor da sua conta como um todo não comunica. Exceto, pessoal, e olha a importância aí, ó, se você prever isso, impacto antinupcial. Artigo 39, Luísa, os direitos patrimoniais do autor, vírgula, excetuados os rendimentos resultantes de sua exploração, vírgula, não se comunicam, salvo pacto antinupcial em contrário. E o que comunica? Os direitos, perdão, a expressão econômica da exploração comunica, os direitos patrimoniais só se comunicam se houver previsão em pacto antinupcial e os direitos de índole moral não se comunicam, que estes são intransmissíveis, são personalíssimos do titular da conta ou do titular da obra. Pacífico, está na própria lei, sem nenhum problema. Artigo 49.1 e 39 da Lei de Direitos Autorais. Solange, tá bom por hoje? Creio que sim, doutor Rafael. Tem mais alguém que deseja fazer alguma pergunta, alguma colocação? Ah, Thaís. Thaís está querendo fazer uma pergunta, doutor Rafael. Boa noite mais uma vez, doutor Rafael. A minha dúvida é referente à fraude na partilha de bens. Se o senhor teria para indicar para a gente alguma ferramenta que a gente pode se valer, principalmente, por exemplo, em alguns regimes de bens que o cônjuge tem mais liberalidade, né, para poder administrar os bens dele, né? E a gente, infelizmente, sabe que essa prática é um pouco recorrente. Thaís, ótima o seu questionamento, super real, super atual. Ó, hoje eu não estou em vara de família, né? Hoje eu estou na vara civil e fazendária aqui perto de Vitória, no município chamado Viana. Aí eu estou te dando um exemplo do que aconteceu lá para espelhar que isso, demonstrar que isso que você falou é uma realidade até hoje. E geralmente é o homem que tem o controle. O que acontece? Controle da papelada, das transações e da grana, a família do passado, 100% homem. Hoje em dia, algumas ainda. Controle dos filhos, das economias da casa, geralmente a mulher. No passado, sempre. Hoje, ainda. Então, no passado, foi lá um casal de uns 60 e tantos anos, assim. Era uma disputa, só para vocês terem ideia, de um seringueiro que havia possivelmente cortado a árvore de seringueira, que esse cara tinha milhares de pés, de forma errada, e as árvores morreram. E ele perdeu a produção. Então, era uma ação dele contra ela. Quem compareceu? A mulher dele. A esposa e o dono do solo, dono das árvores, contra o seringueiro. Aí eu fui perguntar, a senhora é esposa dele. Aí eu fui olhar na petição inicial, ela assinava os contratos. Aí eu falei, eu devo ouvir então a senhora tem algum detalhe aqui sobre a exploração? Ela, doutor, não sei nem do que se trata. Eu nem sabia que tinha esse tipo de contrato. Para mim, ele vai trabalhar lá, eu não sei, eu fico em casa cuidando dos meninos. Que agora já nem era mais menino, né? Ela já tinha 60 anos, o filho já tá... Mas é assim, o contrato era aqueles garranchos, não tem? Aquela coisa que a gente conhece bem, realidade local, não é? Então, assim, você tem ideia, eu sei que você falou a verdade mesmo. O controle era ele que sabia tudo, ele sabia tudo de cor e salteado. O cara era aquela águia, ele sabia produtor, fornecedor, sabia tudo. Numa partilha, a chance dele burlar essa mulher é de 99,9%, entendeu? A única, o 0,1% dela é se ela tiver um pai bravo e botar uma arma na cabeça dele. Mas se ela não tiver pai bravo, é 100% de chance. Porque ele tem o controle total da papelada. Então, o que acontece? As pessoas fazem holding familiar, mas para isso tem que ter um acordo. Envolve, sugiro, um advogado tributarista e um advogado que entenda bem de direito societário para te auxiliar. Mas e se der pau ou suspeita de pau e não tiver feito isso? Duas medidas aqui podem ser boas. Arrolamento de bens.
que acontece? Thaís, Solange, Luiz, a galera do fundão lá, ó, Jocileide, Sena, Cássio Parrode, Marcão, doutora Selma Luiz, quem mais? Ó, Elaine Costa, Laércio, Mildo. A comunicação no regime comunicativo, seja da comunhão parcial, seja da comunhão universal, ela cessa para frente a partir da data da separação de fato. A separação de fato, anota aí, hein? Ela é mal compreendida. Mal compreendida. O STJ, essa semana, soltou uma notícia que, com a separação de fato, o início do prazo da prescrição aquisitiva para uso capião vale, tem curso. Ou seja, libera, coisa que eu discordo. Eu discordo. Uhum. Na minha opinião, com todo respeito, a senhora está confundindo as coisas. Eles falam assim, a separação de fato põe fim ao regime de bens. Uhum. Thaís, essa é para você. Se põe fim ao regime de bens, ó, está casado, casou em 2010, vai se separar só em 2025, hein? Na justiça. Separou de fato hoje, 2020, ou 2000 e Covid, o nome desse ano. Casou em 2010. Vai separar lá na justiça ou no cartório em 2025. Mas já está separado de fato hoje. Para o STJ, põe fim ao regime de bens. Então eu pergunto ao STJ, com todo respeito, mesmo casado, por estar separado de fato, pode fazer a partilha? Só a separação é um ato formal, solene, perdão, separação legal, que pode ser judicial ou administrativa, em cartório. Separação legal, porque depende da lei. Ela põe fim a algo que é formal e solene, que é o pacto antinupcial, que é o regime de bens que foi contratado pelo pacto antinupcial. A separação de fato como fato da vida, ela não põe fim ao regime de bens. Tanto que quem é casado, no meu exemplo, 2020, só vai separar em 2025, mas está separado de fato, pode se casar? Não. Bigamia, impedimento matrimonial. Ele pode constituir união estável, mas não se casar. Porque o que vai colocar fim ao casamento é o divórcio. Porque o casamento é um ato formal e solene. E não é um fato da vida que vai colocar fim nele. Precisa de um ato tão formal e solene quanto é uma sentença judicial ou uma escritura. Uhum. Então, quando o STJ fala a separação de fato põe fim ao regime de bens, interpretem com cautela. Não põe termo ao regime de bens. Mas se você pesquisar agora, Solange, no Google, aí, no computador que está do seu lado, STJ, separação de fato, termo ao regime de bens, você vai ver que o STJ usa essa expressão. Põe termo, não põe. Uhum. O que a separação de fato faz, pessoal? Ela impede que, a partir dali quando? Da ocorrência dela. Separação de fato hoje, 13 de agosto de 2020. A partir daqui de hoje, no meu exemplo, 2025, as coisas que forem adquiridas com economias próprias não se comuniquem. Mas, Thaís, e as coisas do passado? Claro que se comunicam. Para vender algum bem do passado, tem que ter anuência. Se tivesse colocado fim ao regime de bens, a pessoa não precisava de anuência, porque ia dissolver para frente e para trás. Então, o termo técnico, e eu falo aqui nesse livro, cessa a eficácia de algumas normas do regime de bens. Qual? Sobretudo aquelas que impõem a comunicabilidade dos adquiridos. É como se a separação de fato, em vez de pegar assim o regime de bens e quebrar, ela só abre um guarda-chuva assim, ó, e o que está vindo do regime de bens não pega nela, porque está um guarda-chuva aberto. Mas para o passado, nada muda. E se esse casal voltar a se unir, não precisa casar de novo, não precisa fazer outro pacto antinupcial, não precisa fazer novo regime, porque o regime nunca deixou de existir. Uhum. Só o casal voltar. Então, cuidado com a expressão põe termo. Agora, onde eu vou chegar, Thaís? Já que, da sua pergunta, já que a separação de fato não põe termo, o STJ fala, minha opinião é errada, eu expliquei o porquê. Já que ela põe fim, impede, melhor dizendo, cessa a eficácia da comunicabilidade a partir dela em diante. Por quê? Porque acabou o projeto de vida, aí eu concordo. O projeto de vida em comum acabou. Tanto que nas fases do divórcio, a separação de fato corresponde ao divórcio emocional. É quando coloca fim, morre dentro da pessoa. Ó, o coração não é mais
com o amor da vida que está ali na frente. Trocando em miúdos. Amor, devo tirar a roupa? Não, coloca. Ou seja, não é mais como foi no passado, né? Amor, devo colocar a roupa? Não, tira, que o bicho vai pegar. Todo respeito aqui a doutora Selma, tá, doutora Selma? Mas assim, a senhora sabe. Então, separação de fato põe fim ao afeto, ao projeto de convivência em comum. E se não tem mais um projeto dali para frente, o que tem é história. A história, o regime de bens, Thaís, continua numa boa. Não põe termo ao regime. O regime de bens está valendo. Só que o projeto dali para frente não tem mais sentido. Então, se o salário, lembra do salário? A pessoa, uma altura dessa, a gente sabe de cor e salteado, não adquire o direito ao salário. Só a expressão econômica, mas só enquanto houver o projeto de vida. O salário, a partir daí, já que não tem mais projeto de vida, é justo comunicar? Não. A pessoa pode até já formar uma nova família, só não é um casamento. Só o que eu falo do STJ é que, na minha opinião, não é demais a gente exigir da mais alta corte de interpretação do direito infraconstitucional do Brasil cientificidade, precisão nos julgamentos, para evitar problemas como esse da terceira e da quarta. Participação, lucros e resultados. Integra a base de cálculo para alimentos? Não integra. Poxa, aí é demais. Súmulas que foram editadas depois de julgamentos por anos e canceladas em 3 meses. Então é isso que a gente não quer que tenha. E começa assim. Então ele divulgou, bem grande lá. Semana agora. Separação de fato dá início ao prazo prescricional. Na minha opinião, não dá. Porque não colocou fim ao regime de bens, nem à União. Colocou fim ao projeto. E porque não tem mais projeto dali por diante, é melhor cada um que recebeu o seu já ir cuidar do seu próprio projeto. Então, o meu salário, o direito nunca ia comunicar mesmo, e a expressão econômica para de comunicar, porque eu não tenho mais nada com aquela pessoa. Eu já estou até morando fora de casa, já estou até com outra pessoa. Então, se a pessoa, a partir da separação de fato em diante, adquire bens com a grana própria, aqueles bens são incomunicáveis. E detalhe, o bem particular, né, que é o bem incomunicável, diante do casamento, os frutos dele se comunicam. Está lá no artigo do Código. Comunicam-se os frutos de bens particulares. Estes bens adquiridos após a separação de fato, está aí. Você já deve saber de cor salteado uma hora dessa. Nem os frutos comunicam. Porque o projeto faliu. Por que eu quis dizer isso? Thaís, eu vou chegar na sua pergunta. Já que fale, a partir dali, o que a separação de fato faz? Bom, no aspecto emocional, ela põe fim ao projeto de vida. Como decorrência, você pode constituir outra família. Lembrando que se for um casamento, você não pode constituir outro casamento. Porque o seu casamento ainda está em vigor, né? Até vir outro ato tão formal e solene quanto foi um dia a celebração. No efeito patrimonial, o que a separação de fato faz? Já que ela impede a comunicabilidade dos supervenientes, ela funciona como raio-x ou uma fotografia. Ela congela o patrimônio existente ao tempo da separação de fato. As dívidas, os fatos geradores, o que foi recebido, o que está na poupança, tira uma radiografia. E aí, para a sua pergunta, Thaís, o que fazer? Constatou a separação de fato, arrolamento de bens. Lembrando, pessoal, o arrolamento é de 2 tipos hoje em dia. Ele sempre foi, perdão. O que hoje ele faz é que ele tem 2 ritos diferentes. O arrolamento pode ser constritivo, aquele que você faz bloqueios, insere trancamento de matrícula, bloqueio de impedimento de venda pelo Renajude. Esse é o arrolamento constritivo. E tem aquele arrolamento meramente descritivo, o que só serve para você listar esse raio-x e, ao final das contas, lá na partilha, falar, ó, a gente tinha isso, é isso aqui que é meio a meio. E se eu ou ela, ou eu e ele, tanto faz gênero, sexo, não importa, dissipamos, exemplo, no raio-x consta 5, a fotografia da separação, de fato, constam 5 bens, sejam lá quais forem, dissipou esse, e não reverteu em grana ou para cobrir uma dívida que já existia, tem que haver compensação futura. Tem que haver compensação futura. Tá? Se um só dissipou os 2, opa, quanto valia? 10, 50 pau. Você dissipou 20, se você tinha direito a 50 pau receber 25, já que você dissipou 20 só para você só tem direito a 5. Todo o resto é meu, porque você dissipou o resto. Pegou? Uhum. Pegaram? Então, Thaís, o ideal, arrolamento de bens. É uma ótima medida antifraude. Se for constritivo, porque impede a venda. Se for descritivo, porque gera compensação no futuro. Então, na pior das hipóteses, você pode sair com uma sentença do juiz fazendo sabe o quê? Determinando que você tenha direito a um crédito
a ser pago por ele. E se amanhã ou depois ele constitui uma família, você executa a sentença de partilha. A sentença de partilha, ela é desconstitutiva. Ela destrói, né? Ela constitui um novo cenário e desconstitui aquele, né? Então, geralmente, ela é feita assim. Cada um tem 50% do patrimônio, ou a casa para fulano, o apartamento para ciclano, o disco do Mamonas Assassinas para um, o CD da Xuxa para outro. Geralmente pode ser de um jeito assim, quando tem partidor, eu não sei aí a realidade de vocês, ou coloca tudo em condomínio, 50% para cada. Mas se houver a dissipação, o nosso cenário executivo mudou, tá, pessoal? Hoje não é só a sentença condenatória que é título executivo, não, tá? A sentença que reconhece a obrigação de pagar. Não precisa condenar. Uma sentença constitutiva pode te atribuir o direito, o reconhecimento de uma obrigação dele te pagar. O quê? Os 50% do seu patrimônio. Pegaram? Então você pode executar no futuro, se ele zerar o patrimônio dele. Entendeu? Isso quase ninguém fala na doutrina, mas é perfeitamente possível. Vocês viram o raciocínio agora. Então, Thaís, essa medida é muito boa, arrolamento, tanto constritivo quanto descritivo. E lembrando, eu falei, sempre existiu a figura do arrolamento constritivo e descritivo, mas agora mudou o procedimento. Se for meramente descritivo, você vai utilizar o procedimento da produção antecipada de bens. Fala aqui, ó. Produção antecipada de provas. Produção antecipada de provas. Produção antecipada de provas. Está no artigo 348 ou 384 do CPC. Não lembro, mas só abrir no Google, Ctrl F, produção antecipada de provas. O arrolamento descritivo. Aquele que só tem por finalidade listar os bens que compõem a mancomunhão. Patrimônio comum a ser partilhado no futuro, para evitar fraude. Agora, se o cara for espertão, estiver imaginando vendas, você vai utilizar o arrolamento constritivo. Este não é uma produção antecipada de provas. O rito é da ação cautelar, que agora não é mais ação, é a tutela cautelar. Tudo bem? Falo tanto direto aqui nesse livro, tá bom? Uma outra medida, se houver empresa, Thaís, é a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Pode estar acontecendo, como eu falei com a Solange aqui, da empresa ter sido constituída antes, lembra do exemplo? Que, inclusive, se ela valorizar, mas às vezes a valorização, olha aí, ó, não é de fenômeno econômico, não. É dissipação de bem da ameação e, ó, jogando para a empresa. Neste caso, desconsideração inversa da personalidade jurídica. Artigo 133 do Código de Processo Civil e seguintes, vai até o 137, não lembro. Falo aqui também, longamente nesse livro. Você entra com a desconsideração. E o que a desconsideração faz? Ela não anula a transferência da mancomunhão para a empresa. Que na prática funciona assim. O CPF do cara passa bem do CPF para o CNPJ. Para a empresa, entendeu? E legalmente ele vai e joga lá no patrimônio da empresa. Que aí, na hora que ele for partilhar, ele fala, não tem nada meu. É tudo da empresa. E a empresa era minha, nesse meu exemplo, não é? Mas veja, neste caso, a valorização misteriosa da empresa não é de asfaltamento de rua, construção de shopping, não. É ele que está tirando de dentro e, ó, projetando lá. Então, não precisa anular, Thaís. Entrar com ação anulatória, pauliana, que alguns chamavam, né? Desconsideração. Ela pode ser no próprio divórcio. E detalhe, tal qual ocorre lá na acessão, que você traz, além do marido e da mulher, o sogrão, na desconsideração inversa, você bota marido e mulher e sociedade. Sim, pessoal. Uma pessoa jurídica, um CNPJ, no polo passivo de uma ação de divórcio. Pacífico no STJ. Só não tem julgado aqui agora. Mas tem no meu livro, tem... É só de falar, depois qualquer coisa eu mando. Agora, detalhe. Tem gente que entra com essa ação, o juiz manda tirar a empresa. Na minha opinião, errado, hein? Na minha opinião, errado. Assim, só um comentário aqui, só entre nós. Mas, na minha opinião, errado. Porque, senão, você impediria o uso de um instituto que foi feito para ser usado em ação de família, que é a desconsideração inversa da personalidade jurídica. O campo da desconsideração inversa surgiu por um doutorador brasileiro, Rolf Madaleno. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. O legislador aceitou, o STJ já aceitava e o CPC positivou. E ele tem uso onde? Claro, nas ações de família. Se você não assegura a empresa, dos dois, um. Ou você nega a aplicabilidade ao instituto que foi feito para isso, ou você vai permitir uma discussão à revelia da empresa, nula por ela não ter participado sob contraditório de que ela pode ter uma devassa no patrimônio social. Lembra? É CPF transmitindo para
CNPJ. E o que a desconsideração faz? Em vez de anular a transferência, não. Ela desconsidera. Alguma semelhança com o nome? Desconsideração da personalidade jurídica. Ela simplesmente desconsidera a operação. Ela fala, foi fraudulenta. Pega esse benzinho aqui, ó, e joga de volta para o CPF aqui para ameação. E lá no futuro, partilha normalmente. Duas medidazinhas simples, mas tem várias. Eu fiz um artigo, nem artigo, né? Eu não chamo de artigo. Dá uma consultada lá depois. Aquele ponto de vista que eu divulgo sempre. Eu lancei um e-book que fica mais fácil, que antes eu mandava e-mail para o pessoal, mas voltava muito, era um problema danado. Aí eu preferi jogar um e-book lá, já tem 3.000 pessoas lendo. Você não vai ficar de fora, né? Então, um lá é medidas de contenção à fraude intrafamiliar. Não é um artigo científico, não tem essa pretensão. Ele é escrito igualzinho eu estou falando aqui, em linguagem corrida, 5 pagininhas, porque não tem o objetivo de cientificidade, como eu boto aqui. É só divulgar ideias mesmo. Baixa lá depois, me manda um... Tem no meu perfil do Instagram, é um e-book, você baixa o aplicativo e você lê no celular. Legal? Legal, excelente, doutor. Só temos mais uma pergunta da doutora Larissa. Se ela quiser abrir o áudio, eu acho que é mais fácil. Ah, entendi, Larissa. Olha, esse caso, vocês entenderam a pergunta dela? Não. Entendeu, Não. Thaís? Você entendeu a pergunta dela, Thaís? Eu não ouvi. Então me diz, que eu não entendi não, que ela não falou, não. Ah, Posso ler, A Thaís ouviu, eu não ouvi. Acho que ela nem falou. Não, é porque tá disponível aqui no chat. tá com problema. Para mim não apareceu, não. Fala aí, então. Ela acabou de tocar. Vou ler aqui para o senhor. É. Doutor, tenho uma dúvida sobre o regime da separação total de bens, por escolha do casal. Mesmo os bens não se comunicando nesse regime, caso um dos cônjuges prove que os bens foram adquiridos com esforço comum do casal, há possibilidade de haver partilha ou indenização? Perfeito, Larissa. Ó, a separação, ela não tem esse nome total. Esse nome total ou absoluta é erro. O nome é separação de bens. Não estou te corrigindo, não, tá? Estou falando que a doutrina usa, então evita usar. A dica que eu te dou. É separação de bens. Esse é o regime. E ela pode ser aquela obrigatória ou a convencional. No seu exemplo, é a convencional. Veja, Larissa, na obrigatória, as partes foram impostas por uma, na minha opinião, uma intervenção ridícula do Estado brasileiro e desmedida na autonomia privada. Porque eu mesmo, daqui a pouco, estou com 60 anos aí, e se eu continuar estudando, eu não vejo como o Estado pode escolher melhor quem é bom para mim e quem é ruim. Me deixar, de repente, a pessoa que eu sempre amei na vida, que eu estou amando agora, e só assumir um relacionamento com ela quando eu tenho 60, porque a vida é muito rica, não é linear, por que ela vai me explorar, ela vai me roubar? Existe uma presunção de má-fé dessa pessoa. E por isso, no regime da separação, né, a obrigatória, não tem total ou absoluto, tá? É obrigatória ou convencional. Separação é separação. Separação de bens é o nome do regime. Por que o Estado presume e por isso me protege? Será que com 60 anos eu preciso de tanta proteção assim, de quem eu amo? Eu, particularmente, discordo, porque eu vejo muitas pessoas acima de 60 anos irem nesses banquinhos que tem assim, rua. Não sei se é aí em Brasília, em Goiás. Aqui tem muito. Bota uma cadeira de bar, uma mesa de bar e bota um ombrelone aquelas sombrinhas de praia, escrito aqueles nomes de banco com 3 letras. Geralmente começa com B, tem M no meio e termina com G, sem falar o nome. Geralmente é assim, não é, Solange? E fala assim, ó, senhor, quer pegar um empréstimo aqui? Só assina aqui que a gente não exige nada, tá? A gente não exige nada, nenhum documento, só que não está escrito ali nas entrelinhas e não fala para ele que os juros é R$1 por mês. E não tem MP, não tem o Estado, ninguém interfere nesse tipo. Acho que, neste caso, sim, um empréstimo para acima de 60 anos devia ser supervisionado pelo Estado. Os juros deveriam ser limitados, porque aí é outra história. Mas não tem. Mas no direito das famílias, o Estado brasileiro não perde a mania de intervir. O CNJ proíbe a relação poliafetiva como se fosse proibido o amor das pessoas entre mais de 2, né? 2, 3, 4. Quem é o Estado para falar isso? Mas ele proíbe a lavratura de escrituras de poliamor. Ele proibiu durante muito tempo que homoafetivos pudessem ter união estável. Como se pessoas, por serem uma opção sexual ou uma orientação sexual diferente da deles, fosse absurdo. Então, eu não concordo com o regime da separação de bens para acima de 60 anos, porque eu não acredito como um Rolf Madaleno, que já tem mais de 60, possa, por exemplo, tomar uma pernada de uma pessoa e não saber o que está acontecendo só porque ele tem idade, né?
Então, convenhamos que ele e vários outros, eu não acredito que seja assim. Mas, voltando à pergunta dela, no regime da convencional, ao contrário da imposta, não tem Estado, não. Quem optou, Thaís e Larissa, foi a própria pessoa. Então, aí já é o contrário a ótica. Poxa, você que escolheu não comunicar. E o que você está querendo agora, a comunicação? É possível? Sim, desde que haja a prova do esforço comum. E, neste caso, não é fácil. O ideal, então, é que quem case nesse regime saiba onde está entrando. Saiba onde está entrando. E se quiser bens comunicáveis, estiver jogando limpo com a pessoa, tiver afeto ainda entre o casal, documenta tudo. Documenta, exija notas fiscais separadas. Ou, exemplo, vai comprar um carro que a nota fiscal sai só em nome de um, mas faz o rastreio, estou tirando tanto da minha conta agora, pega a assinatura da pessoa. Vira um pouco um complicador. Se comprovar, tem todo o direito do mundo, porque vira não uma mancomunhão, tá? Vira um condomínio. Então, vai ser por cotas. Pode ser 30%, 70%. A contribuição de uma pode ser 18%, do outro 82%. Entenderam? Não é como a mancomunhão que bota tudo, presumidamente, meio a meio, 50%. Serve testemunha sim, Larissa, mas testemunha a gente sabe como é que é, né? O que a sua testemunha disser, possivelmente a testemunha dele vai dizer o contrário. A gente sabe como é que é a testemunha. Né? Vale, né? Não é que não valha, é uma prova, vale. Mas a gente sabe como funciona a testemunha na prática. Né? Aqui não tem, nenhum de nós aqui é estudante, não é só. Somos profissionais. A gente sabe que na prática tem mentira, tem muita forçação. Então, Larissa, vale a pena. Mas o ideal é um documento assinado com rastreio. Ó, saquei da minha conta, tira cópia do cheque, cópia da transferência bancária, e você dando lá 18 mil na data da aquisição de um carro, transferindo para a conta dele, dá para fazer esse tipo de coisa. Transferir tudo antes para a conta um do outro, para ter o rastreio, e depois junta, por exemplo, data do extrato. Comprovou a transferência hoje, data da aquisição do carro, amanhã. Valor do extrato da transferência, 20 mil. Valor do carro, 35 mil. Então, tem muito a ver. Aí a testemunha vem, ó, só para complementar. Mais alguma pergunta? Tá bom. Doutor Rafael, Estamos liberados, então? Antes de encerrarmos, eu gostaria de falar que o doutor Rafael eu tenho aqui 3 livros, né? Eu tenho aqui o Solange é sócia. Né? Nós temos esse aqui, que é da parte, né, do processo civil, maravilhoso, tá? E por último, gente, é desse aqui, que foi lançado agora, né, nesse período da pandemia, que é do seu doutorado, né, doutor Rafael? Tá? Então, assim, gente, vocês precisam conhecer. É maravilhoso. Ó, fazer uma promo para a galera aí, ó. Quem quiser, ó, esses dois aqui, ó, o combo já sai com dedicatória e tudo, 10% de desconto e frete grátis. Hein? Só para quem participou da live aqui. Vai ter que escrever o cupom MAUI, que é meu cachorrinho, 2021. Porque 2000 Covid, deixa o Covid, já tomou conta desse ano, né? Então vamos pensar no futuro. MAUI 2021, 10% frete grátis. Que maravilha, olha aí, gente. Olha, gente, esse livro aqui, olha, está todo riscado. Eu adoro, a linguagem maravilhosa. E todas essas jurisprudências, né? Ele traz toda a jurisprudência, e o que eu acho bacana também é que tem a parte material e tem a parte processual. Então, isso é bem bacana e da gente serve muito. Ah, Solange, só desculpa te interromper. Diga. Como diria Jô Soares, sem querer te interromper, já interrompendo, o pessoal perguntou aqui, ó, onde que compra? Só me mandar direct, lá no meu Instagram. Meu Instagram é Rafael, _, 2 underline juntos, Calmon. E é só mandar direct lá, que aí eu libero o link para desconto. E aí é só escrever lá, Rafael, ou então não precisa escrever mal em 2021, não. Tava no Zoom da Solange. Então, o Zoom da Solange vai ser o... Olha aí. O Zoom da Solange. Olha, gente, eu gostaria também de agradecer aos colegas aqui que permaneceram com a gente até aqui, esse momento maravilhoso. Eu acho que nossa profissão é isso, é um compartilhamento de informações. Eu fico muito feliz. Agradeço a você, doutor Rafael, essa disponibilidade, esse carinho. Nossa, eu estou muito feliz de podermos estar aqui, né, compartilhando tudo isso. E vamos para frente, que nós temos mais eventos por aí, né? Tem muito mais temas para que a gente possa vir a compartilhar com toda essa sua experiência. Muito obrigada, tá? Com todo esse carinho, todo esse compartilhamento de informações. Eu sou fã. Obrigado, Solange. Eu agradeço também de volta pelo convite.
por vocês terem me recebido tão bem aqui, participado. Tivemos uma noite muito agradável. E é isso. Bom resto de semana para todo mundo. Muito Excelente, obrigada. doutor Rafael. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Mildo. É o Mildo. Mildo Bom, Bueno. Obrigado, Milton, pela sua participação. Nós temos também aqui a presença, doutor Rafael, do presidente da Água de Goiânia. Cadê o Cássio, meu Deus? Eu perdi aqui. Estava aí, Cássio Parrodi estava aí. Isso, é o nosso presidente lá da Água Goiânia, né? E, bom, eu não sei. Ai, fechou. O Desculpa, Milton não Bueno está sei. compartilhando a tela dele aí. Exato. Sim, foi o que eu fiz. Ah, tá, eu não sei mexer, Milton. Confesso que eu não sei mexer nisso. Então, Solange, estou liberado? Tá, Rafael, muito obrigada. Fica com Deus e que você tenha uma semana bem abençoada com a sua família. E Valeu. para Obrigado, todos então, nós pessoal. também, tá bom? Até a próxima, hein? Tchau. Até. Nossa, parabéns a todos. Foi Boa noite. excelente. Maravilha, que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. Tchau. Valeu. Tchau.